Olá, seja bem-vindo ao Minuto Miqueleto, a notícia no tempo certo. No programa de hoje vou entrevistar o multiprofissional Sérgio Redó, advogado, jornalista e empreendedor. Seja bem-vindo, Sérgio Redó. Satisfação, meu querido amigo Eduardo Miqueleto, nós estarmos aqui no seu minuto, não é? Que eu espero contemplar aí com informações, enfim, e a gente poder corresponder com a sua exuberante audiência, né? Obrigado, Redó. Os nossos internautas, né? É a era da informação, né? Hoje dúvida, tudo muito ágil, né? Dúvida, E isso vem tudo a somar com a sua trajetória profissional, né? Você, advogado, jornalista. Como é que é a ligação dessas duas áreas hoje para o profissional Sérgio Redó? Então, veja só, na verdade, Eduardo, no fundo a gente tem aí uma responsabilidade muito grande. A minha formação, desde 1982, é no direito, né? E eu vim abraçar o jornalismo, a comunicação, quando eu fui para a Rádio Metropolitana, a nossa famosa metrô de São Paulo, né? Saudoso Jair Mariano Sanzoni, né? E a família Sanzoni, que até hoje está lá, né? Na direção da emissora. Aliás, a família inteira hoje, é uma família muito grande, né? E depois isto ocorreu e me deu realmente uma motivação, né? Aí de lá eu saí, fui fazer alguns programas, né? Fiz programa na Record, na Rádio Record 1000, né? Por incrível que pareça, Balanço Geral. Olha, né? Só que legal, hein? Nós que começamos com esse título, no Balanço Geral, não é? Com grandes apresentadores, Cacá Siqueira, o Sérgio Cursino, não é? Grandes nomes do rádio brasileiro, né? Meu querido também, enfim, grandes nomes. O Plonka, lembra do Plonka? Lembra que fazia a escola do professor Raimundo? Lembro. Judeu? Uhum. Então, Marcos Plonka. Marcos Plonka. Legal. Faleceu já, que Deus o tenha, um grande nome. E nós fazíamos lá um show fantástico, 1 hora, né? Toda sexta-feira eu fazia. Depois eu fui para Trianon, para a Rádio Trianon, né? Uhum. Com meu querido amigo e irmão, que sempre eu tenho um amor especial, Fausto Camunha, né? Fausto tem uma história. O Fausto foi um dos diretores do Jornal Nacional por mais de 12 anos. Nossa, então você vê que ele, né, tem um passado brilhante. E até hoje, né, o Fausto tem os programas dele, né, na TV São Paulo, né, no grupo da Com Brasil, do nosso querido irmão e amigo Fernando Mauro Treza, com quem a gente começou juntos também, né? Eu ajudei a implantar o sistema das TVs públicas, Nossa, né? Que junto legal, com o Fernando Mauro, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Muita história, né, Redó? No Congresso Nacional. Então, nós temos aí um passado, né, que eu espero ter contribuído um pouco com a comunicação e continuamos, né? Eu tenho o meu programa, Sala de Imprensa, há mais de 9 anos no ar, né? Também na nossa TV comunitária, né? Na TV São Paulo, né? E também na Com Brasil, do Fernando Mauro, que é do sistema ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Bacana. Redó, você então viu essa época dourada, sim, da rádio e da TV, fantástico. E hoje você está nas redes sociais. Hoje José Blota Júnior. Olha só. Era impressionante. A lenda. É uma lenda, né? Ele foi uma lenda na televisão, no rádio, né? Fazendo programas fantásticos, né? E ele e tantos outros, né? Grandes. O próprio Cid, né? Cid Moreira. Isso, a voz, né? A voz, não é? Legal. Fantástica. E como é que você vê essas mudanças no meio de comunicação? Até indo pelo lado que você hoje é presidente da Associação Paulista de Imprensa, ao qual me honro em fazer parte contigo. Você é o nosso vice-presidente. Obrigado. E, aliás, importantíssimo. Tem sido fantástico a sua atuação, o seu trabalho. Obrigado. E renovou muito, não é? Porque você sabe, a entidade precisa, né? De apoio, precisa de gente que tenha vontade, né, de realmente representá-la. E você é um grande valor e representa muito bem a nossa Associação Paulista de Imprensa. Obrigado, Redó. E como é que você sente essas mudanças nos veículos de comunicação? O que você está falando é uma coisa extremamente interessante, né? Porque eu me lembro, e eu sou dessa época, né? Meu pai, às vezes, quando falava isso, eu falava, pô, pai, para. Você, né? Mas a gente, quando eu tô com 6,7, né? Então,
na verdade, e turbinado. E aí, na verdade, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu vi passar, quando surgiu, né, a internet, né, todo mundo, não, a televisão acabou, o rádio acabou, as FMs vão acabar e tal. E não acabaram nada. Né? Aliás, muito pelo contrário. Modernizaram, tá aí a Jovem Pan, né, a Bandeirantes, a Band e tantas outras grandes, né? A própria CBN, né? Enfim, uma das maiores do mundo. Né? Enfim, então, a gente sabe que o que vale é o seguinte, você tem que se readaptar, né? Você tem que fazer com que você, em momentos de chuva, né, você tenha um grande guarda-chuva, né? E aquela história, onde todo mundo chora, você tem que vender lenço, né? Que é a oportunidade. Então, veja, no fundo, eu vejo assim, como agora, né? Tecnologia da informação, inteligência artificial, né? Eu falo muito, eu dou muitas palestras para advogados e tudo mais, e foi o que eu disse, né? Vocês precisam realmente aprimorar o seu conhecimento e tornar-se um exemplo na carreira. Porque se for no dia a dia, não é? Por isso que a gente vê, com todo respeito, eu não quero aqui, não é, falar, mas hoje o que tem de advogado dirigindo Uber é uma coisa impressionante. Né? E não só advogado, engenheiro. Sim, no geral. No geral. Não é? E por quê? Porque as carreiras ficaram muito difíceis. E com a inteligência artificial ainda mais difícil. Não é? Porque você tem a oportunidade de buscar grandes valores e oportunidades que antigamente não tinha. Né? Eu digo o seguinte, meu querido amigo Eduardo Miqueleto, o que acontece? Hoje, o grande universo, o mundo, virou uma sala de visita. E são milhões de oportunidades, mas você precisa estar preparado. Precisa se adaptar a essas mudanças, Você né? precisa se adaptar, mas estar preparado. Porque é aquela história de não adianta nada. Aliás, o Ayrton Senna falava isso, não é? Você precisa estar sempre no seu melhor momento e com o melhor preparo. Não adianta ser o segundo, não é? Você tem que ser o primeiro. E a concorrência, né, hoje na sociedade é muito grande, indiscutivelmente, né? E infelizmente o materialismo, o que nos preocupa demais, né? Nós estamos vivendo hoje uma guerra espiritual importante e sem paradeiros. Muito dura, né? Muito dura, muito dura. Ainda mais para você que é palestrante, que convive com pessoas e faz um trabalho... Diariamente. Faz um trabalho próximo. E lamento, porque sentindo. eu tenho grandes amigos, valores importantíssimos, pirados, entendeu? Gente que está perdida, né? E muitos deles se encontraram porque foram ao caminho de Deus, né, da Bíblia, e inclusive se recuperaram. Né? Que bom. Mas a gente sabe também dos outros que tiraram até a vida. Né? Nossa. E hoje o número de suicídio é muito grande. Né? Meu querido amigo e irmão, quero mandar um abraço fraternal a ele, Dr. Augusto Cury, né? Um dos maiores nomes né? Da literatura, da medicina e das grandes teses, né? Porque ele tem uma tese da síndrome do pensamento acelerado. Não é? E tudo por causa disso aqui. Não é? Isso aqui, essa é a culpa. E veja, não pensa que eu sou retrógrado, não é? De falar, pô, você não gosta. Não, adoro o celular é indispensável, é importantíssimo, mas nós não podemos fazer do celular um mecanismo para mandar na nossa vida. E hoje as pessoas estão viciadas. A ponto, e nós já vimos, a mãe esquece o filho dentro do carro e o filho morre por causa de falta de ar ou com aquecimento interno do veículo, mas não esquece o celular. Exatamente. O celular ele tem que ser uma ferramenta, né, Redó? Exato. Auxiliar. Exatamente. E ele fala com muita tranquilidade, uma coisa que é importante, né? O mundo se transformou a partir da tecnologia da informação. A partir dos celulares, a partir dos internautas, né? Os que estão agora nos assistindo, né? E continue assistindo. Você acredita que a mesma situação que nós tivemos com o advento do celular, nós teremos com o advento da inteligência artificial? Muito mais. Muito mais. Muito mais acelerado, Nós né? temos que estar preparado para poder, na verdade,
aceitar as transformações da inteligência artificial. Veja que na China, hoje, a China tem milhares de soldados já robôs. Milhares. E um deles agrediu um oficial, quase matou. Nossa. Entendeu? Porque ele é um robô. Ele é um robô, né? Ele vai por comando, né? Ele vai por comando. Né? E outra, o César, aliás, o César Romão fala com muita qualidade. A inteligência artificial, ela não é inteligência artificial, ela é inteligência humana. Porque ela depende do ser humano. Atrás da inteligência artificial está o ser humano. E eu já vi vários, né? Vários técnicos, vários tecnólogos, né? Vários agentes, né, do segmento da tecnologia da informação, dizer que mais uns anos a inteligência artificial vai ser mais inteligente que o homem. Eu espero que isso nunca chegue. Exatamente. Porque o dia que chegar, acabou o mundo. Porque aí não há mais controle. Porque a verdade é a seguinte, como é que o jurista, não é, promove o equilíbrio da relação social? Através do legislador. Veja que hoje nós estamos sofrendo problemas terríveis, por quê? Porque o Poder Executivo invade a competência do Poder Legislativo e o Judiciário manda em todos. Você entendeu? Uma inversão de valores. Uma inversão de valores. Redó? E outra, não é crítica, não é mordaz, mas é, na verdade, um alerta. Um alerta. Porque, veja, se nós temos hoje a competência de nos amparar através da relação humana das pessoas, se a gente quebra esse elo, você não consegue mais controlar. Eu sei porque eu tenho um amigo que no passado, que já se foi, saudoso, ele disse assim, Redó, o homem que trai a mulher é que nem aquele que começa no vício. Não para nunca mais. E para parar é a desgraça, é o término, é o fim. Exatamente. E a mesma coisa quando você invade os poderes, quer dizer, não foi por acaso, não é, que Aristóteles, não é, que Platão, não é, que tantos outros grandes gênios, não é, do pensamento mundial tiveram a oportunidade de fazer, de criar algumas regras que são milenares. E veja, qual é a nação mais desenvolvida do mundo? Qual é o país que consome 50% de tudo que o mundo produz? Os Estados Unidos da América. Consome 50% de tudo que o mundo produz. Hoje, o produto interno bruto dos Estados Unidos é próximo de 30 trilhões de dólares. Nossa, uma máquina, né? Uma máquina. Eu acho que chegando a 40, salvo engano. E a China, que está em segundo lugar, é 17 trilhões. Nossa. Que coisa, hein, Você está Redó? entendendo? Quer dizer, então, veja, uma nação altamente politizada, educada, democratizada e que ela vive através de regras. Sim. Se ela quebrar as regras, ela se desmonta, ela se desfaz. Você vê o caso da França, uma das maiores e mais importantes nações do mundo hoje, num absoluto caos. Por quê? Porque não tem regra. Infelizmente, o presidente francês, não é? Enfim, por mais que ele queira ser inovador, ele está quebrando regras substanciais. E a regra sempre é respeito fundamental à família, aos princípios, aos valores, à pátria. Quer dizer, se você quebra essas regras, você tem aí uma oportunidade de criar uma chance do mal entrar. Você não pode dar brecha, né, Redó? Exatamente, é a brecha. Abriu a brecha, o mal entrou. E quando o mal entra, para sair, é muito complicado. Toda ausência de regra, toda ausência de paradigma causa o caos. Não tem dúvida. Talvez essa possa ser a resposta de muitas situações que estamos vivendo no nosso país nos últimos anos, né? Isso é tudo muito complicado. Não tem dúvida. 30 anos de problemas. Você veja, eu vou te falar com todo o respeito, Eduardo, e você, jovem como e determinado, e um trabalhador, né, voraz, né, porque você persegue mesmo, é importante. Nós estávamos falando Somos aqui, persistentes, né? não tem dúvida, Redó? nós estávamos falando aqui antes
do início desse podcast, quer dizer, as fases que você evoluiu, Sim. quer dizer, quanto você sofreu para chegar onde você está. São 20 anos de carreira. E hoje Redó. as pessoas acham que tudo é fácil, tudo é mole, né? Tudo é tranquilo e tal, e não é. Tudo é muito difícil, tudo é muito difícil. E o pior, Redó, é que às vezes a gente acaba escutando de pessoas que foi sorte. Poxa, foi sorte. Não foi sorte. Sorte de perseguir durante 20 anos, 20 anos onde eu cheguei hoje. Só os familiares é que sabem o horário que você acordava cedo para estudar, para chegar nos lugares, ter a responsabilidade dos seus compromissos, assim como você também. São trajetórias como a sua, Redó, que são paradigmas, são exemplos para nós. Obrigado, né? obrigado. Então, conviver contigo, conviver com César Romão, para mim é muito bom. É bom. É muito bom. O César, então, é um exemplo, né? Um grande industrial, né? Um empresário de sucesso. Já foi capa da revista Veja, ele e a família, enfim. Conseguimos dar aquele upgrade na vida, no tempo real. Né? Estamos ali, almoçamos juntos, conversamos, então isso é enriquecedor. Não tem né? dúvida. Eu quero te perguntar uma outra coisa, Redó, que eu acho que é muito oportuno, sobre as suas diversas funções no setor público. Né? Você tem um vasto conhecimento, já mostrou aqui durante o nosso bate-papo. Como você vivencia isso nos tempos de hoje? Eu comecei, né, a minha vida em 1981 como oficial de gabinete do então governador Paulo Maluf, né? Um homem extremamente polêmico, né? Problema o dia inteiro, mas ele foi um grande administrador, né? E hoje, do jeito que a gente vê, dizem que ele é um aprendiz de feiticeiro, né? No meio desse monte de políticos aí que, enfim, não corresponde com a necessidade do povo. São Paulo, a cidade de São Paulo foi transformada nas mãos do Paulo Maluf. O governo do estado de São Paulo foi transformado nas mãos do Paulo Maluf. São ícones, né? Bom, eu vou dizer Guarulhos. Guarulhos era uma cidade dormitório. Eu conheci Guarulhos. Meu pai era um representante comercial autônomo e desde 12 anos eu já trabalhava. Né? E de vez em quando eu saía com ele, com 7, 8 anos de idade, ele me punha no carro e ia visitar os grandes depósitos de materiais de construção. E em Guarulhos tinha alguns. E, na verdade, eu via uma cidade pequena, pacata, não é? Uma cidade puramente dormitório. A atividade comercial e industrial em Guarulhos era mínima. Né? Eu estou falando isso na década de 60. Né? Então, veja, de repente vem um homem e leva para lá, em 80, um aeroporto, que hoje tem 75 milhões de pessoas anualmente frequentando o aeroporto. Não é? Ele não só transformou a cidade, como ele mudou o foco. Não tem dúvida. De muitas coisas no estado de São Paulo. Ele, na verdade, foi um homem de visão de futuro. Não é? Exatamente. Eu, inclusive, poderia citar, óbvio, resguardado as devidas proporções, mas meu querido amigo também saudoso, Antônio Veronese. Um Midas, né? Tudo que ele fez, ele foi para Guarulhos, não é? Casado com a Maria Eugênia, né? Isso. Não é isso? Maria Eugênia. E desse casamento tem o fruto do Adriano, não é? O Vitor e também a menina, que eu não lembro o nome. Mas eu quero falar do próprio Veronese, que eu o conheci quando ele era um professorzinho do Colégio Salete, no Tatuapé. Nossa. Não é? Um professor de química. Que bacana. E, de repente, professorzinho não, um grande mestre, né? Me permita, quando eu digo professorzinho, porque depois ele virou chanceler de uma das mais importantes universidades do Brasil, que foi a UNG, né? A Universidade de Guarulhos. Foi não, ainda é, né? Na nossa época chegou a ter 16 mil estudantes. Né? UNG referência na cidade de Guarulhos. Exato, referência. E eu me lembro que quando o Veronese me levou para a UNG, ele falou assim, Redó, eu quero que no século XXI, eu fui para lá em 97, 98, eu quero que no século XXI a UNG esteja entre as 10 maiores universidades do mundo, do Brasil. E aí começamos a montar uma transformação. Eu que fiz toda a programação dos 25 anos da UNG. Nossa. Levei para lá o ministro Adib Domingos Jatene, levei para lá o ministro também do Exército, se não me engano, levei para lá o governador, o secretário de Estado da Educação, enfim. Foi realmente uma comemoração altamente elogiosa, né?
E ele, inclusive, graças até a uma orientação nossa, e eu falo isso com a maior tranquilidade, ele queria fazer o shopping no prédio da Philips, onde o grupo, né, da faculdade de Guarulhos gostaria de adquirir. Aliás, já tinha adquirido, perdão. Uhum. E eu falei para ele, Veronese, eu conheço o shopping center. Eu vivi com o Carlos Gereissati há muitos anos atrás, né? Moleque ainda, menino e tal. Eu sempre morei ali próximo do Shopping Iguatemi, na Faria Lima. E vivi esse projeto todo, né, do Matias, né? Alfredo Matias, que foi o grande inventor do shopping na cidade, quando ninguém havia feito isso. E o shopping estava caminhando e tal. Uhum. E eu comecei a entender um pouco que os shoppings, para terem a sua vivência e a sua frequência, eles têm um processo de maturação. E essa maturação demora no mínimo 5 anos, de 3 a 5 anos. Não é? E eu falei para ele, então você precisa contratar uma empresa especializada. Eu estou contando tudo isso porque você é de Guarulhos, você é do nosso querido Folha Metropolitana, né, do nosso saudoso Pascoal Tomeu, que foi prefeito, que foi deputado, enfim. A grande verdade é o seguinte, por isso que eu estou enriquecendo com essa conversa. E aí eu falei para ele, e aí o que ele fez? Ele contratou uma grande empresa, salvo engano, bom, fazem muitos anos isso, parece que foi a mesma empresa que fez o Eldorado, né, o Shopping Eldorado. E eles levaram lá um calhamaço desse tamanho, de estudos, dizendo o seguinte, você não jamais pode construir o shopping lá, você tem que construir o shopping do lado direito da Dutra. Por quê? Isso eu nunca mais me esqueço. Legal. Por quê? Porque o shopping é um status. Sim. A pessoa vai ao shopping em razão de status. Em primeiro lugar, status. Sim. Tanto que assim, eu vou para o shopping Iguatemi, eu vou para o shopping Cidade Jardim, não é? Eu vou para o shopping Jatacá, ou eu vou para o shopping Center Norte, não é? Isso, é. Ou lá do West Plaza. West Plaza, não, mas da Zona Leste. O Itaquera, o não, Shopping Tatuapé. Não, mas o mais famoso lá, o Shopping Anália Franco. Anália Franco. É o mais famoso. Aliás, Sim. um shopping maravilhoso. Quando eu conheci, eu fiquei encantado. É. Então, veja, eles falaram, e aqui o status da sociedade de Guarulhos é dizer que vai para o Shopping Center Norte. É. Eles jamais iriam para um shopping que ficava... Isso através de pesquisa, não é? De mais de 2 ou 3 mil pessoas que foram investigadas. Aí o que ele fez? Falou, bom, aí eu falei, Verô, não tem outra alternativa, você tem que comprar onde é a Olivetti. E ele comprou onde é a Olivetti. Tanto que o shopping, na verdade, é uma estrutura, né? Usou a base, né? Usou a base, né? E shopping, e por quê? E tem que dar um nome vultoso para ser mais importante que o Center Norte. Para atrair o consumidor, né? Shopping Internacional Guarulhos. Né? E o shopping teve seus problemas no início, né? Mas o Veronese, com a sua capacidade de empreendimento, os seus filhos também ajudaram muito, enfim, os consultores todos que trabalharam. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte dessa história. Que legal, Redondo. E ajudei muito, não é? E também, na verdade, logo em seguida, hoje o shopping, inclusive, aumentou. Não é? Foi construído agora recentemente. Foi expandido. Expandido com mais X número de lojas, lá 50 lojas e tal. Não é? Na verdade, as expansões dentro dos centros comerciais, os shoppings, elas aconteceram exatamente pelo crescimento dos consumidores. Exato. E pela mudança de comportamento que houve, né? Hoje as gerações, elas têm uma outra visão do que é um shopping center, né? Sim. Na nossa época, o shopping era, às vezes, só uma praça de alimentação. Só. Hoje, ou cinema. Ou cinema. Hoje não. Hoje é muita loja. Não, e hoje é um point onde todos vão. É. Quer dizer, porque tem famílias que passam o final de semana no shopping. E muitos shoppings acabam sendo até espaço multiuso para exposições, né? Usam o seu estacionamento para outras atividades. Então, assim, é o consumidor, né? Eu preciso agradar quem consome no meu produto, né, Redó? Você, como um comunicador, uma pessoa exímia nesse sentido, você sabe muito bem que você precisa agradar quem consome teu produto. Quero mandar um abraço ao Nabil, né? Que é presidente, né, da Associação dos Shopping Centers e é um grande homem aí, tem, na verdade, feito com que cada vez mais os shoppings se aperfeiçoem, não é? Melhorem, e a gente hoje tem um show. Nós somos uma das mais importantes capitais do mundo, São Paulo, Guarulhos e tantas outras, em razão
da importância também dos nossos centros de compras, né? Isso é muito bom. Você vê que isso é valiosíssimo. Economia pujante, né, Renan? Pujante. Pujante. Te falar um dado importante. O Brás, Canindé, Paris, 25 de março, Bom Retiro e Avenida Liberdade fazem parte do quadrilátero, não é? Do terceiro maior centro de compras do mundo. Olha. Só para você ter uma ideia, não é? Porque é China, não é? Se não me engano é Xangai, Nova York e São Paulo. São Paulo. Os maiores. Esse quadrilátero movimenta 1,7 bilhões de reais por mês em compras. Vem o mundo inteiro comprar. Quer dizer, todos do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Venezuela, e aí fazem as compras, enchem aquele monte de coisa e leva para vender nos seus locais de atividade comercial. E aí a importância, né, de você manter um centro comercial desse sempre ativo, né? Atrativo para esse mercado, porque é um mercado diverso, né, Redon? É um mercado diverso, com públicos distintos e você precisa fazer com que eles consumam o teu produto. Não tem dúvida. Se sintam atrativos, se sintam atraídos por aquele espaço. Isso é muito bom. É a comunicação, né? Não tem dúvida. É o marketing. O marketing é tudo, né? Marketing é tudo. O americano inventou o marketing, que na verdade é a adaptação do interesse do consumidor com o consumo. Não é? Ele aproxima tudo. A fidelização é um processo de especialização do marketing, né? E o marketing foi só evoluindo com os anos, né? E agora temos aqui as redes sociais, que é para trazer esse marketing afetivo, né? Os influenciadores digitais. Os influenciadores, então, é um novo segmento. Nós, quando assumimos a Associação Paulista de Imprensa, em 2009, a presidência, e estamos até hoje lá, né? Eu acho que eu vou superar nosso querido mestre e irmão, Paulo Zing. Paulo Zing ficou 15 anos na presidência da API. E eu espero completar agora, no final do meu mandato, 18 anos. Né? 18 anos. E estaremos juntos. Estaremos juntos. E aperfeiçoando cada vez mais. A API hoje é uma entidade extremamente respeitada. O governador nos respeita, nos conhece pelo nome, o prefeito. Nós temos acesso direto a eles. Não é? Enfim, nós gostaríamos de ter mais poder ainda. Mas vamos chegar lá. Para nós, como jornalistas, é extremamente importante ter a chancela de uma Associação Paulista de Imprensa, os nossos trabalhos, né? E levar isso para a sociedade. Isso é tudo muito bom, porque fortalece o nosso lado profissional, como qualquer entidade. Você, como advogado, como é que você enxerga esse mecanismo todo? Porque os advogados têm a OAB. Sim. Como é que é esse paralelo? Como é que você está falando uma coisa importantíssima. Um determinado momento, eu com muito orgulho abro, não é, o jornal Diário de São Paulo, hoje um dos grandes jornais, né? É Folha, Estado de São Paulo e Diário de São Paulo, os jornais de maior, né, frequência de leitores no Estado. E vejo lá a chancela dos nossos 92 anos e, na verdade, o nosso brasão da Associação Paulista de Imprensa. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu quero cumprimentar também nosso querido amigo Guilherme Sartori, grande atuante na comunicação. Ele é o CEO, não é, da CBN Santos e é diretor superintendente do Diário de São Paulo. Cumprimentar também meu querido Kleber Moreira, né, que é o CEO do Diário de São Paulo, o jornal Diário de São Paulo. Então, o que eu quero dizer sobre a chancela é fundamental. E, infelizmente, nós não temos uma chancela, né? Infelizmente. Porque a grande verdade, depois de tantos anos atuar no segmento da comunicação e na condição de presidente da API, eu sinto o seguinte: eu tenho procurado fazer inúmeras reuniões com o objetivo de unir mais a classe, mas é quase impossível. Os grandes jornalistas não se incomodam, não querem nem saber de entidade, nenhum. E eu conheço todos, a grande maioria. Não é? Com exceção, eu tenho aí o próprio Milton Neves, no início nos deu uma força muito grande, eu não posso negar, mas depois também não teve mais um relacionamento conosco. E hoje, atualmente, nós temos o Gilberto Barros, o nosso famoso Leão, né? Que é uma voz fantástica, é um dos maiores apresentadores hoje da televisão brasileira. E já há mais de 20 anos.
E é um lutador também, né? Veio Sim. de Bauru e tal, uma luta muito grande para chegar na Band, inclusive até para o Guinness, né? Sim. Em números de apresentações e horário exposto da televisão ao vivo. Então, veja, na verdade, mas e os outros nomes, né? Por que não estão conosco? E aí, falta liderança? Não, falta interesse. Porque, fundamentalmente, para você ter uma chancela forte, quando você citou a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu amo, que está no meu sangue, não é? Meu sangue é OAB, não é? E como diz o nosso saudoso irmão, saudoso não, nosso querido irmão Luiz Flávio Borges Durso, foi conselheiro, presidente e hoje é presidente nato da entidade. Mas a grande verdade, perdão, conselheiro nato. Então a grande verdade é o seguinte, para você ter a chancela, você precisa ter pessoas que tenham pertencimento. E é o que nós estamos conseguindo fazer. Você vê, nós não fazemos uma única reunião hoje dentro da API que não tenha pelo menos 30, 40 pessoas. Entendeu? Você vê, você que chegou agora que eu digo há mais de um ano, que está conosco, quer dizer, é valiosíssimo. Sabe? Hoje nós estamos aqui difundindo, você também, eu sei que todas as vezes que você fala da nossa Associação Paulista de Imprensa, você como um grande vice-presidente regional, quer dizer, então isso nos orgulha. E você precisa ter dentro de si essa força do sentimento de pertencer a uma entidade que representa a sua classe, que representa a sua profissão. E infelizmente nós não temos. Você vê a ABI, que sempre foi o ícone para todos nós, hoje é a extensão de um partido político. Não é? E assim eu poderia falar de todas as demais entidades ligadas ao jornalismo, ou quase todas. Tem exceções. Mas a nossa API não. Nós lutamos pelos valores, pelos princípios institucionais do jornalista, do jornalismo e da imprensa. O X da questão aí é que a gente acaba perdendo muito espaço, né, Redon? Sim. E, por exemplo, assim, abrimos... E perdendo tempo. Eu vou te falar, com todo respeito, me fala quantos ministros da comunicação foram indicados pela ABI? Nenhum. Nós, no passado, indicávamos secretários da comunicação. Municipal, estadual, não é? Precisa ter essa chancela. Precisa ter essa chancela. A partir daí, você começa a ter participação de poder. Você acaba passando por diversos desmontes, né? Exato. Haja vista o diploma, haja vista a nossa era das fake news, né? E você precisa ter um paralelo aí, né? Agora as redes sociais, precisa ter uma regulação. Quer dizer, você precisa estruturar ideias, projetos, para que a profissão seja dignificada, né? E ser levada numa outra dianteira, né? Você colocou uma coisa importante. Aliás, jornalista sábio, né? Competente e ligado, fala coisas coerentes. Quando você falou o negócio do diploma. Eu, quando entrei em 2009, foi a grande discussão do diploma. Tive guerras homéricas com o sindicato, né, do jornalista de São Paulo. A nossa API foi de lá da API que saiu, que surgiu o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Foi da API. Sim. Né? E, na verdade, esse problema do diploma. Na época, Redó, você é a favor ou contra o diploma? Imagine, eu vou ser contra o diploma? Eu não sou um neófito. Diploma é a coisa mais importante da vida de um profissional. Eu, graças a Deus, tenho alguns diplomas. Né? Coleciono, sou um colecionador de diplomas. Adoro diploma. Enfim, então, o que acontece? Jamais serei contra, mas para a carreira do jornalista, os grandes jornalistas no mundo, nenhum deles tem diploma de jornalista. Não é? Eu sempre cito o meu querido e saudoso irmão, amigo, filho dele, o Mauro Betting, o Joelmir Betting. O Joelmir. O Joelmir, na verdade, ele era, no fundo, sociólogo. E era um dos maiores nomes da comunicação como representante da economia. Você se lembra? Ele era o Joelmir Betting, é o que hoje é o Sazemberg na Rede Globo. Não, ele era sensacional. Sensacional. Os comentários dele sobre economia e tal. Uma vez, eu até num debate, né, de presidente da República, nós estávamos juntos, eu sentado ao lado dele, e aí eu falei assim, Joelmir, eu estou precisando falar com você, passa o seu celular para mim, né? Aí ele fez assim, ó. Eu falei, não é o número do celular. Não, você veio para passar. Enfim, o Joelmir era fantástico, que Deus o tenha. E esse menino maravilhoso que é o filho dele, né? O Mauro é ótimo. Mauro é brilhante, né? Enfim, então o que eu quero dizer é o seguinte,
Os grandes sempre foram, não é? Não, ainda que o Geomir foi extremamente, tinha mais de um diploma, Sim, né? O Mauro também, e tantos outros. Mas eu quero dizer diploma de jornalista. Você acha que é fundamental? Fundamental. Porque pelo menos você não vai fazer esse monte de burrada e nem vai ter essa situação que hoje nós vivemos com muitos jornalistas, com fake news, não é? Com narrativas, não dando direito da pessoa que está sendo acusada a se defender. Isso é o antijornalismo. Isso é o que nós não podemos admitir. O jornalismo real, o jornalismo verdadeiro, o jornalismo sincero. E aquele que nós pregamos é o jornalismo da verdade, da dignidade, da autenticidade da informação. É a falta da ética, né? Total. Total. Eu acho que... E é uma das premissas e uma das coisas mais importantes que nós aprendemos na faculdade de jornalismo. Então, quer dizer... Tem um professor de ética. Tem, né? Legislação e ética. Legislação você precisa e ética, ter... exato. Então, dada a vista aí da importância de você ter um diploma, de você ter pelo menos cursado, lógico, né, lógico. O curso de jornalismo. Assim como qualquer outra profissão, você precisa ter essa vivência. Você né? vê, nós, inclusive, na OAB, nós criamos, não é, um sistema de fiscalização para os profissionais de jornalismo, mas nunca foi implantado, não é? Como existe hoje um sistema que funciona maravilhosamente com as agências de publicidade, o CONAR, não é? Certo, que regula o setor. Que regula o setor, e de forma inteligente, sem presença de polícia, sem presença de juiz, sem presença de... Então, é, na verdade, um sistema regulatório do próprio segmento. E eles vivem muito bem, para não exagerar, para não sair de uma certa linha de conduta profissional, tá certo? E aí, na verdade, nós também criamos, não é? Na época, um conselho de autorregulamentação, né, da imprensa. E até hoje não houve oportunidade de ser implantado. Tem que, de repente até eu estou falando agora e já pensei, não é? De repente podemos trabalhar com isso, por quê? Retomar essa ideia, né, Renan? Retomar essa ideia. Nós não queremos cercear o direito de ninguém e nem fazer patrulhamento de ideias e de conceitos, mas sim de fiscalização dos nossos profissionais. Eu vou voltar num ponto aqui da nossa conversa, porque ele é muito oportuno pelo momento que nós estamos falando agora. Sim. A importância das regras, né? Não tem dúvida. Precisamos ter regras, precisamos ter um regimento. E eu acho que aí, nesse sentido, cabe esse tom regulatório. Olha, nos Estados Unidos funciona, né, através de um tribunal de ética. Lá nos Estados Unidos. Né? Na Inglaterra também. Não é? Na Alemanha também. Não é? Quer dizer, os países mais importantes do mundo, todos têm regra. É aquilo que nós dissemos no início do programa. Ninguém vive sem regras. Na verdade, se você quiser implantar, não é, um sistema sem controle, vira anarquia. E anarquia não tem sucesso. Nada funciona sem disciplina. A disciplina é fundamental para tudo. A disciplina é a rainha do sucesso. Não é? A pessoa que acorda no horário, que faz, que trabalha, que almoça no tempo certo, que janta no tempo certo, que vai dormir no tempo certo, ele vai ter uma vida saudável. Uma pessoa regrada. Uma pessoa regrada. Ah, mas esse cara aí é fora, esse cara aí é... Enfim, como dizem hoje, né? Não tem essa. Ele é uma pessoa que quer vencer. Sim. E os vencedores todos têm regras, todos. E, na verdade, quanto mais a exceção, né, ou a formulação de muitas regras também não é bom, que é o que nós estamos tendo hoje. Porque aí você tem um tirano que manda em tudo, que é sobre a égide dele, é que tudo vai acontecer e todos têm que obedecê-lo. E aí o que acontece? Cerceia o direito da liberdade, cerceia o direito da educação. Você vê, por que o povo aceita isso? Porque o povo não tem educação. E aí fica com medo. Você não tem a base, né? Hoje o Brasil é um país que vive de medo. Você veja que as entidades, a OAB, está de joelhos para tudo isso que está acontecendo. Eu falo isso abertamente. A OAB hoje está de joelhos, incapaz de ter uma nota, de ter uma reunião, de fazer um movimento
contra tudo que está acontecendo. E como ela, os partidos, como ela, a imprensa, como ela... Entendeu? Num geral, né? Num geral. É um efeito cascata, né? Efeito cascata. E falta de quê? Regras. Exatamente. Redó, queria fazer uma pergunta para você que acho que é um conselho até para os jovens, as pessoas que estão começando. Você com uma trajetória brilhante, palestrante, escritor, enfim. Que dica que você Aliás, dá pra... me permita, eu trouxe aqui, ó, esse livro eu vou muito obrigado, passar às suas mãos, já já. Legal, obrigado, Redó. Obrigado mesmo. Vai para minha coleção. Se Deus quiser. Que conselhos você dá para esse novo estudante, para essa pessoa que está migrando para a área de direito, para a área de jornalismo, da comunicação da em geral, administração, como empreendedor, porque eu também sou pós-graduado em administração de empresa que conselho pela nossa Universidade Mackenzie. Mas eu quero te dizer o seguinte, Eduardo, fundamentalmente, se preparem, estudem o máximo que puder. Eu tenho dito ao meu filho, né? Eu tenho um filho meu, biológico, não é? Que é o Patrick Werner Moreira de Azevedo Redó, menino estupendo, de uma capacidade empresarial. Ele na verdade, ontem mesmo eu estava conversando com um nosso amigo comum, e ele estava dizendo, puxa, o Patrick é assim, assim, assado e tal. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Pra você entender o Patrick, você tem que entrar na rotação dele. Né? E ele está completamente anos-luz na nossa frente. Né? A capacidade dele, a qualidade de pensamento dele. Na época, quando ele fez administração de empresa na Álvares Penteado, né? Na FAAP, ele foi... Primeiro mês, segundo mês, ele já era assistente do professor. Nossa. De matemática. Superdotado. Superdotado. Né? Ele realmente... A cabeça dele, assim, é muito brilhante. É ter concentração, objetivo e foco, né? Total, total. E o meu outro filho, que é, na verdade, um enteado, né, fruto do relacionamento da minha atual esposa, minha amada esposa, Patrícia, na verdade, ele já tem também uma capacidade muito forte, é um menino... Bom, ele ganhou agora, né? Ele tem ganho prêmios da língua, foi medalha de prata, né, da língua portuguesa, foi medalha de ouro de matemática, de química, de física. Quer dizer, ele realmente tem, graças a Deus, eu estou muito bem. E tem também a Vitória, né? A Vitória já é mais low profile, né? A Vitória, ela gosta mesmo de ser comerciante, empresária e tal, né? Outro perfil, né? Outro perfil. E eu já disse para ela. E por que eu estou citando isso? Ambos eu falo, vocês precisam estudar. Vocês precisam se preparar. O mundo hoje é muito competitivo. Muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Então, veja, você precisa estar... Às vezes, você fala, puxa vida, eu fui lá, fiz a entrevista e não fui contratado. Eu vou falar uma coisa que vai doer no seu coração. Mas se você tiver desempregado, é por culpa sua. Porque trabalho tem muito. Só que onde é que tem trabalho hoje? Não é mais trabalho manual. Não é mais trabalho organizacional. O trabalho hoje é com a inteligência e com a habilidade na internet. É isso. Hoje, o gari, para recolher lixo na rua, ele precisa saber conhecer a internet, porque as máquinas hoje, se você verificar, todos os caminhões de recolhimento de detritos, de lixo e tal, eles têm, na verdade, do lado assim, veja, ele tem ali um painel de controle. Quer dizer, então não dá mais para ser nem analfabeto para ser gari. Precisa ter preparo. Precisa ter preparo. Você precisa ter conhecimento, cognição. Então, veja, e, por outro lado, se você tiver uma bela cabeça, se você tiver estudo, vontade de estudar, é assim, o que eu sempre oriento é o seguinte, inclusive, meu menino de 15 anos, eu falo para ele assim, Juninho, Leandro, o nome dele, falo, Juninho, você tem que fazer o seguinte, em vez de ficar o tempo todo, não é, brincando lá com... Como é que celular? Não, na televisão. No videogame. No videogame, os 5, 6 agora e tal. Não, é fantástico, é maravilhoso. Quando eu entro no quarto que eu vejo ele ali, é uma coisa que eu sempre paro, porque é de uma naturalidade, de uma realidade que é uma coisa impressionante.
Mas eu falei para ele, em vez de você, fica meia hora. Imponha limites, né? Meia hora, 1 hora no máximo, e outra. E depois vá para os canais de cultura, de conhecimento, não é? Saber um pouco de como tudo funciona no mundo. Você tocou num assunto interessante. O Bill Gates e o Steve Jobs... Não permitem. Os filhos têm horário. Exato. Para acessar as redes sociais. Eram 2 horas para cada. Eles tinham essa ideia. E disciplinado. Disciplina, isso, exatamente. Se passar das 2 horas, o dia seguinte não entra mais. Exatamente. Quer dizer, é eles que têm que saber. E foram os dois que criaram esse mecanismo todo. No mundo inteiro, né? 2 pais da informática, da tecnologia, enfim. Aliás, o mundo hoje sabe, né? O Steve Jobs, jovem, né? Aonde ele esteve, o que ele fez, porque às vezes os meninos de hoje falam, pô, o Steve Jobs já foi viciado em droga e não sei o quê, e chegou onde ele chegou. Só que é o seguinte, morreu cedo. E por que ele morreu cedo? Por causa das drogas. Por causa de tudo que ele passou. E ele percebeu no final da vida, inclusive tem aí nas redes sociais, um documentário sobre ele, né? Foi um gênio, foi um exemplo. Eu sou entusiasta dele, gosto muito. Não, eu então assisti já 2 vezes o filme dele. É um filme que emociona, mas por outro lado, demonstra que realmente ele poderia ter tido uma vida diferente e ele estaria vivo até hoje. Nossa, com certeza. E produzindo até hoje. Imagina... Então não adianta nada. A vida é para ser bem vivida. E o que vale na vida é a vida que se leva. O resto não vale nada. Redó, vamos pro quadro Tiro Curto e Jogo Rápido. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Perguntas e respostas super tranquilas em relação a alguns objetivos. Sim. Redó, uma palavra que define um bom jornalista. Ética. Um livro essencial para quem atua com comunicação e direito. Eu posso ajudar o meu amigo César Romão? Sim, lógico. Nosso amigo. Nosso amigo César Romão, né? A coleção de livros do César faz com que a pessoa tenha uma cabeça voltada para a comunicação, para a autoestima, para os valores da vida e principalmente ao profissionalismo. O César é muito profissional. E a disciplina. Porque todos os livros dele falam enormemente sobre disciplina, não é? E dá uma visão de mercado, porque hoje é importante. Me permita, ainda que seja rápido, mas é importante. Nada hoje é como antigamente. Os valores que sua mãe, que seu pai, que o seu avô falam, é importantíssimo para formar a sua cadeia do ecossistema. Mas, em compensação, você tem que se aprimorar cada vez mais. Hoje é assim. Na minha opinião, é o que o Ayrton Senna falava. Você tem que ser melhor de todos. Porque o segundo colocado ninguém lembra. Só lembra do campeão. É o primeiro dos últimos. É o primeiro derrotado. É o primeiro dos últimos, né? Ele falava que o segundo colocado é o primeiro derrotado. Não é o primeiro dos últimos. O Ayrton foi um exemplo. O Ayrton foi um exemplo, né? Um exemplo. Eu sou fã dele. Eu também. Eu vivi nessa geração aí. Quando ele se foi, eu tinha 14 anos, então vivi as vitórias do Grande Prêmio do Brasil. Olha que coisa. Então eu vou te dizer, quando o Ayrton se foi, eu estava organizando a Fórmula 1, porque eu era presidente do AMB. Legal. Isso foi em 1993 e 94. Isso. Os 2 grandes prêmios dele. Ele morreu em 94. Isso. 93 ele ganhou o grande prêmio de Interlagos, em cima do Prost. Do Prost. Né? E o Prost, olha, de falar e arrepiou todo. Né? Foi fantástico. E, na verdade, o Ayrton Senna deixou realmente um legado para o mundo inteiro. Né? Tanto que ele tem admiradores no mundo inteiro. Né? Redó, um erro imperdoável na imprensa. A mentira, o fake news, acaba com a vida da pessoa. Um nome que inspira a sua atuação pública. Juscelino Kubitschek e Michel Temer. Posso falar 2? Pode falar 2. Juscelino Kubitschek e Michel Temer. Redó, e a última pergunta. O que o Brasil mais precisa hoje? Essa é uma resposta que eu ficaria aqui uma meia hora falando, mas eu vou ser sintético. Tentar falar em 1 minuto ou 2. O Brasil tem tudo para ser a primeira nação do mundo.
O povo brasileiro é o melhor do mundo. Eu conheço 29 países. Já tive nos principais países 10 vezes, Estados Unidos mais de 30 vezes. Enfim, França, Inglaterra, Alemanha, não é? Espanha, meu país de origem, né? Porque o redor é espanhol. Enfim, e tantos outros, não é? E eu quero dizer o seguinte, lamento não ter ido para o Japão, porque ainda vou, não é? Mas fui para a Coreia do Sul, para aprender o que foi a revolução que a Coreia do Sul fez com a educação. Um país perdido, depreciado, com um grande número de viciados, com prostituição, e hoje faz parte dos tigres asiáticos e é um exemplo de nação. Através do quê? Educação. 20 anos houve a reforma total. E por que eu falo também do Michel? Michel Temer foi o que implantou o sistema de educação tempo integral. Foi ele que fez. Uhum. Hoje existe tempo integral nas redes públicas, estaduais e federal, graças ao Michel Temer. E da onde ele trouxe isso? Da Coreia do Sul. Quando ele era presidente da República, 2016 a 2018, ele foi fazer uma visita ao presidente da Coreia do Sul e ele levou o Michel para conhecer a escola de tempo integral. Boas ideias, né, E Redó? aí o Michel implantou aqui através de um projeto de lei e tudo. Uhum. Então, veja, na verdade, hoje eu diria o seguinte, o Brasil tem uma potencialidade fantástica. Solo, subsolo, terra, povo e clima. Nós temos tudo para ser a maior nação do mundo. E por que nós não somos? Porque os nossos dirigentes não focam a sua linha de conduta na educação. A educação é a saída para tudo. O povo educado é um povo evoluído, é um povo bom, é um povo que sabe respeitar e é um povo que, com disciplina, evolui e progride. E é isso que precisa. E, infelizmente, nós não temos. Tanto que você vê, com todo respeito, sem demérito, mas Santa Catarina é um estado que progride. Faça uma pesquisa por quê? Porque eles adotam todas essas regras. Rio Grande do Sul já foi um grande estado, hoje está sendo uma grande lástima. Por quê? Veja a história do Rio Grande do Sul. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos? O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, um estado fantástico. Por que hoje está da forma que está? Entendeu? Então, na verdade, é onde o crime impera. Hoje quem manda no Brasil são as facções, não é? E nós precisamos ter consciência que isso precisa acabar e nós temos vocação para sermos a melhor e mais importante nação do mundo. É só você acreditar. Obrigado, Redó. Foi um prazer conversar com você, tá? Prazer enorme. E para você que curtiu o nosso programa, curta, compartilhe e fique ligado com as novidades do Minuto Miqueleto. Até a próxima.